mas nós não somos mais do mundo. Isso também é uma coisa que é difícil de entender. E uma vez eu ouvi uma explicação tão simples, que diz assim: o barco está na água, e é a água que faz o barco se movimentar. Mas a água não pode estar no barco, porque é a água que faz o barco afundar. Então Jesus Cristo disse aí em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Já vimos que você no mundo vai ter aflição. Jesus está garantindo isso. Não há o que discutir, não há o que questionar, não há o que perguntar, não há o que dizer. Será? Será? Mas Jesus está dizendo: vocês estão no mundo e estão sofrendo, mas ainda assim é possível que no mundo vocês tenham paz, desde que vocês olhem para mim. Onde os nossos olhos estão postos todos os dias? Se você olhar para o lado, para a sua vida, para dentro de você, você só vai ver sofrimento. E vai ficar igual aquela hiena, que eu não lembro o nome lá, de Hanna-Barbera, né? Para quem tem mais de 30 ou 40. Ó vida, ó céus, ó sofrimento, ó dor. Aquela hiena reclamava por vida, né? No mundo tereis sofrimentos, tereis aflições, mas em mim tereis paz. No meio do sofrimento. É isso que diz Isaías lá: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está posta em ti, porque ele confia em ti. A ideia de conserva que a gente tem é como aquele picles, ou azeitona, ou um doce em compota, né? Está lá, ó, a latinha fechada, o vidro fechado, muito tempo lá. Está conservado. A gente até brinca que quando alguém tem uma vida que cuida bem da saúde, agora é uma gíria que os novos não usam mais, mas os antigos gostavam de dizer: ó, fulano está tão conservado, né? Está tão conservado, e é essa a ideia. O Senhor nos conservará em paz. É como se as pessoas olhassem para nós: ó, fulano tem tanta paz no coração, nem parece, tadinho, que ele sofre tanto. É essa a ideia. O Senhor conservará a nossa mente e o nosso coração em paz, desde que a gente esteja com os olhos postos no Senhor Jesus, e em ninguém mais, nem em nós mesmos. E por fim, sobre a universalidade do sofrimento, 1 de Pedro 5,9, o apóstolo vai dizer que as mesmas aflições têm ocorrido entre os seus irmãos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Podem ser diferentes no seu conteúdo, na sua forma, na sua quantidade, mas os nossos irmãos no mundo inteiro estão sendo perseguidos. Por uma razão muito simples: o mundo jaz no maligno. Enquanto você não incomoda Satanás, você vai ter uma vida tranquila. Mas a partir do momento que você queira viver em obediência a Cristo, acabou-se a tranquilidade. O que te espera é o sofrimento, a tribulação, a dor, a angústia, a espada, a morte. Mas depois disso, a ressurreição, o céu, a vida eterna, a comunhão eterna com o Senhor. Quais as consequências do nosso sofrimento, da graça de sofrer? Separei só algumas consequências. Em primeiro lugar, é que nós vamos experimentar o fruto vitorioso do sofrimento. Em Romanos 8, 35 a 37, o apóstolo Paulo vai nos falar um pouquinho sobre isso. Ele tem muito mais a dizer. Se você ler as cartas de Coríntios, ele vai dizer um pouquinho mais dos sofrimentos que ele teve. Dos judeus, dos gentios, nas cidades, no interior,
no mar, nos campos, em afogamentos, em naufrágios, em açoites, em prisões, em vigílias, em jejuns, de todo lado, todo lado. Ele vai dizer então assim: irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem, irmãos, que o apóstolo não está dizendo aqui, nós somos vencedores destas coisas, ou sobre estas coisas. Não. Ele está dizendo, nós somos vencedores em todas estas coisas. É no meio de tudo isso. É nesse caldeirão. É no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da perseguição, no meio da fome, no meio da nudez, no meio do perigo, no meio da espada. É no meio dessas coisas que nós somos mais do que vencedores. O vencedor lá, o general, ele tem a vitória no meio da guerra. E vocês se lembram lá de uma passagem muito pitoresca do Velho Testamento, que os soldados de Davi foram guerrear contra um povo próximo, e então quando o povo já estava dominado, eles disseram, rei, vem agora, para que o Senhor tome a posse da vitória, porque a vitória não é nossa, nós somos soldados seus, a vitória é do Senhor. Irmãos, no fim de tudo, a vitória será do Senhor Jesus, nós somos só seus soldados. E mesmo que pareça que alguns estão tombando aí todos os dias, estão tombando, o nosso general é Cristo, como dizia aquele cântico antigo, e nós não perdemos a batalha. Nós tombamos aqui e nos levantamos na presença eterna do Senhor, irmãos. Não há nenhum derrotado nessa guerra. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Outro ensino bíblico é que o sofrimento abundante produz consolação abundante. Esta é uma consequência imediata, visível, palpável, que nós podemos experimentar. O sofrimento abundante produz consolação abundante. Em 2 Coríntios 1, 5, e os versos que antecedem e sucedem, o apóstolo está dizendo isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação, porque é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados e contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ouso dizer, para aqueles que vivem na obediência a Cristo, que a exata medida das tribulações produzem a medida do conforto do Senhor. Ou dito de outra maneira, ainda mais contundente, se é que eu posso. O tanto do sofrimento que o salvo fiel experimenta é traduzido na exata medida da presença e do poder do Espírito Santo na sua vida, o Consolador. Isto é intrigante, mas é verdade. Você e eu podemos testemunhar que
os momentos em que mais sentimos o consolo do Espírito Santo é o momento que o espinho está furando mais fundo. É o momento que a nossa alma está sangrando. E é essa palavra que Jesus usou ali. A minha alma está agonizando até a morte. E foi ali, eu tenho certeza, que ele recebeu o conforto do Senhor para subir aquela cruz por mim e por você. O sofrimento abundante produz consolação abundante. O contrário é verdadeiro também. Se você não sabe o que é sofrer por causa de Cristo, talvez experimente muito pouco o conforto do Espírito Santo do Senhor na prática, na sua vida. Uma outra consequência é dada pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 4:3, onde ele diz-nos assim, 4:13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. As aflições presentes deste mundo produzirão, com certeza, alegria futura na glória. Irmãos, quer você esteja aqui quando o Senhor Jesus voltar, como Paulo tinha essa esperança e cada um de nós deve ter, quer você seja chamado à presença do Senhor antes disso, eu estou convencido de que, como vou falar até o final da mensagem, terá valido a pena. Quando você contemplar o rosto do Senhor Jesus ali no céu, e tudo que nos está preparado ali, as aflições deste mundo presente produzirão um regozijo, uma alegria eternos na presença do Senhor. Em 2 Coríntios 1, verso 3 e 4, o apóstolo vai dizer que este sofrimento que Deus tem para nós são um instrumento do Senhor para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. E aí eu lembro o pastor falando hoje de manhã de algumas coisas que Deus faz, é como se Deus dissesse para a nossa oração: sim, não, espera, ou então diz assim: você está de brincadeira comigo. E eu lembrei de uma gíria aí que saiu no Facebook, o povo zombava daquele, para nós é Mangá lá no Nordeste, né? Mangá de Joel Santana, que diz: você está de brinquedo de mim, né? Está de brincadeira comigo. Então você sofre, e o apóstolo vai dizer: isso é um instrumento de Deus, você abençoar a vida dos outros. É o que Paulo está dizendo aqui, no texto que li, 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Ele diz exatamente assim: Deus, Ele faz isso conosco, para nos confortar em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando alguém perde um familiar, um pai ou uma mãe que perde um filho que perde a mãe ou o pai, é muito comum que muita gente não saiba o que dizer e coloque a mão no ombro do outro e diga assim: eu estou orando por você. Mas quando você já passou por isso, você pode dizer para essa pessoa: eu conheço a tua dor, eu sei exatamente o que você está passando. Irmãos, isso aqui é uma lição difícil de entender, porque no meio da tribulação a gente só costuma pensar em nós mesmos. Mas Deus está dizendo: olha, eu estou enviando essa tribulação para a sua vida para você abençoar a vida de outras pessoas. Talvez agora você não entenda, como Jesus disse aos discípulos: aquilo que eu estou fazendo vocês não estão entendendo agora, mas depois vocês vão entender, um dia vocês vão entender.
Meus irmãos, se vocês olharem para trás, vão ver quantas circunstâncias Deus usou, que na hora nós achamos tão ruins, mas que foi algo tão bom para você ajudar o outro, abençoar o outro, ensinar o outro, amparar o outro, confortar o outro, levantar o outro. As tribulações têm esse propósito, para que você seja uma bênção na vida do outro. Para terminar esta mensagem, eu coloquei aqui umas poucas coisas diante do que ouvimos sobre a estranha graça do sofrimento. O que é que nós devemos ser diante daquilo que Deus tem nos falado nesta noite? Em Romanos 12:12, a Bíblia diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. A tribulação precisa produzir o seu fruto. Não corte, não. Desde o tempo do seminário tinha um livro antigo, não sei se ainda existe hoje, né, irmão? Mananciais no Deserto, né? Devocional. E ele mostra a história de um casulo, uma borboletinha estava lutando para sair dali. E então a pessoa vendo o esforço daquela borboletinha, então foi lá e pegou uma agulhazinha e abriu o buraquinho e a borboleta saiu com facilidade. Se arrastou um pouquinho e morreu. Porque eu não sou... Aí tem um especialista de inseto, não sei se é entomólogo, alguma coisa assim, mas dizem os entendidos que a ideia é que aquele esforço que aquela borboletinha faz de sair do casulo é que a prepara para a vida. Irmão, não sai da tribulação antes da hora, não. Não corra da vara de Deus, não, irmão. Não saia do cadinho de Deus, não, que é para a sua purificação. Deixe Deus fazer a obra completa, por mais que doa, por mais que você chore, por mais que demore. A tribulação precisa produzir o seu fruto, precisa amadurecer você. Sede paciente na tribulação. Você até tem o direito de dizer para Deus, Deus, mas é difícil. Deus, eu sei. O que devemos entender, irmãos? E isso parece que é a coisa vai ficando mais difícil ainda de entender. E Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios 4:17, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo usou essas pessoas para falar algo que eu não poderia falar de maneira tão clara. Ele diz assim, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, esse homem sofreu por causa de Cristo desde o dia da sua conversão até o dia de sua morte. Não foi pouca coisa, não. Mas ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve porque em comparação àquilo que Jesus Cristo sofreu por nós não sofremos nada. Momentânea, porque o que se compara uma vida de sofrimento aqui, 10, 20, 30, 50, 100 anos, com uma eternidade inteira de glória e de alegria na presença do Senhor. Por isso é que ele vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ai, irmãos, que lição preciosa. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Moisés, ele desprezou o fato de ser um futuro faraó, já que ele era o filho da filha de faraó. Ele seria o próximo faraó. Ele desprezou a glória de ser um faraó e suportou as dores que lhe trouxeram a responsabilidade de conduzir o povo de Deus para a terra prometida durante aqueles anos todos, porque ele via algo melhor. A sua esperança estava em algo melhor. Irmãos,
mesmo o sofrimento que você está tendo hoje, comece a vê-lo, ou peça a Deus para que você possa vê-lo, como a sua leve e momentânea tribulação. Isso vai começar a fazer você ver a coisa de maneira diferente. O que devemos fazer? Devemos sofrer juntos com os que sofrem. Jesus falou: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E então Paulo chega para Timóteo de uma maneira tão clara e diz assim: Timóteo, meu filho, eu quero pedir a você que você sofra comigo. Segundo Timóteo 2,3, ele vai dizer: Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos. E em 4,5 ele vai dizer assim: tu, porém, ser sóbrio, equilibrado em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Sofre comigo. Você pode ouvir o choro daqueles irmãos e irmãs que estão chorando seus mortos lá no Oriente Médio. Sofre comigo. Será que sofremos com ele? Lloyd Jones, estudando as bem-aventuranças, ele fala sobre isso, que muitos de nós há muito tempo não têm lágrimas, pelo menos diante do Senhor. Às vezes nós choramos quando vemos um filme, às vezes choramos quando vemos uma reportagem na televisão, mas não choramos pelos nossos irmãos. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, sofre comigo, me ajuda aí, sofre comigo, vamos sofrer junto. E o que devemos crer? Não é por interesse, mas é por uma questão que vai nos alegrar o coração e vai fortalecer a nossa esperança. O que devemos crer é que há uma graça a ser recompensada. A graça do sofrimento será recompensada. Jesus Cristo, ao final do ministério, pôde dizer: meu Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a realizar. Agora, pois, glorifica também o teu Filho. Não é para nossa vaidade, mas Deus será glorificado não só aqui, mas na eternidade, por causa do nosso sofrimento. E então em Apocalipse 7, 9 a 17, João diz assim: depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta sobre o seu trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não é aqui nem é agora, irmãos, que os nossos olhos serão enxugados pelo Senhor. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente.
Mas um dia o sofrimento acabará. Um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Há alguns hinos que falam muito ao nosso coração. Você pode também ler depois esses hinos e alguns outros. Leia o Cantor Cristão, Inário para o Culto Cristão, a partir dessa perspectiva. Mas eu só queria ver aqui 2 hinos que eu quero recitar para vocês rapidamente ao final desta mensagem. Um é este: dia a dia passam-se os instantes, e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai, de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que eu possa, em lutas, dores, trevas, aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um, os dias que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. E o outro é esse aqui. Esse foi 182 do HCC e o outro é 324. Antigo também, os antigos vão se lembrar dele. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz ao céu. Vou trocar a 3ª e a 4ª estrofe, a ordem para ler para os irmãos. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Deus assim nos abençoe, irmãos. A graça de sofrer por amor a Cristo.